Bom dia, pessoal. Esperar um pouquinho, né, que o pessoal vai entrando. Espero que já tenha um bom grupo para assistir a aula. Hoje nós temos alguns convidados, né, especiais, mas no meio da aula vocês vão saber quem são. Lembrando que lá no Padlet eu coloquei, né, no dia de hoje, um vídeo para vocês assistirem, quem puder entrar lá, que tem um resuminho de 2 Timóteo, que é a aula de hoje. Esses resumos são bem legais, esses vídeos são bem legais e tem todos os livros da Bíblia. É legal vocês conhecerem esse material. Hoje, então, nós vamos falar sobre 2 Timóteo. Tá? Lembrem-se que as nossas aulas não substituem a leitura da Bíblia, pois ela que é a palavra de Deus. Então, que vocês estejam lendo. 2 Timóteo tem só 4 capítulos, é muito rapidinho de ler e é precioso. As cartas de Paulo, as próximas cartas, então, a próxima aula vai ser bem curtinha, são poucos capítulos. Espero que vocês estejam lendo e tenham aproveitado esse semestre, né? Todo a gente falou sobre as cartas de Paulo. Bom, vamos já começando, né? Pensando aqui no contexto. A gente vai falar do contexto da carta, né? A carta, o contexto de Roma, os contextos. Bom, primeira coisa que é importante a gente saber é que Paulo estava em Roma, preso em Roma, quando escreve essa 2ª carta a Timóteo. Quando ele escreveu a primeira carta, ele não estava preso por Roma, tinha sido preso pelos judeus, né? Porque os judeus não estavam concordando com o que ele estava pregando. Agora, essa prisão de Paulo é muito mais séria. Ele estava preso num lugar muito ruim e esperando ser morto mesmo, né? Ele estava no palácio do imperador, sendo guardado pelas tropas, né? Do próprio imperador. Então, ele está preso lá em Roma. O ano é mais ou menos 65, 67 depois de Cristo. E Paulo escreve essa carta a Timóteo, que é a última carta que ele escreve, porque são os últimos dias de vida de Paulo, e ele está dando conselhos a Timóteo. Timóteo estava em Éfeso. E vamos ver então como que estava Roma nessa época. Nessa época, o imperador era Nero. Vocês já devem ter ouvido nas aulas de história tal sobre esse imperador muito ruim, né? Um imperador muito cruel. Roma foi incendiada em 64 depois de Cristo. Nesse incêndio, 10 cidades foram assoladas pelo fogo, mas 4 cidades foram poupadas pelo fogo, né? Então elas ficaram livres do fogo. E nessas 4 cidades viviam os cristãos, né? Era bem populoso o número de cristãos nessas cidades. Só que Nero é que colocou fogo em Roma. Diz que Nero ainda pegou a harpa dele, como está aqui no desenho, né? E começou a tocar olhando a cidade pegando fogo. Dizem que ele era louco mesmo, né? E o que ele fez, então? Como essas 4 cidades moravam os cristãos, ele culpou os cristãos por terem incendiado Roma. Então, o que aconteceu? Paulo era um dos maiores líderes do cristianismo na época. Então, ele foi culpado, né? Foi preso e ficou, então, numa masmorra marmetina, numa situação muito ruim lá em Roma. Ele ficava algemado entre soldados, né? Mas ele pregava a esses soldados, né? Em Filipenses, quando a gente estudou Filipenses, a gente pode lembrar disso. Mas o que aconteceu com Paulo na prisão? Os amigos dele o abandonaram. Porque ser amigo de um malfeitor, ele era tido como um malfeitor, um inimigo de Roma, era muito mais perigoso agora. Nas outras prisões, ele recebia amigos, ele podia, às vezes a prisão era até domiciliar, né? Mas dessa vez não. E aqui em 1 Timóteo 1,15 está escrito assim, Paulo fala para Timóteo assim, estás cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Então, os amigos dele o abandonaram, né? Ele era visto como um malfeitor. O 2,9 está escrito assim, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Então, ele era visto como um malfeitor. Ficou só em seu julgamento, vamos lá. 4,16 fala assim,
Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Quando Paulo foi se defender, ninguém veio. Ninguém veio para ver o julgamento dele. Então, ele imagina, Paulo que tinha muitos amigos, que fez vários, que plantou várias igrejas tal, no dia do pior, que ele mais precisava de ajuda, de pessoas falando, não, ele não fez isso tal, ele foi completamente abandonado, ninguém foi, né? Mas ele fala que ele foi consolado por Deus nessa hora, né? Deus não abandonou. E ele estava condenado à execução. No 4:6 está escrito assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então, Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo, sabendo que ele vai morrer. É bem esse o contexto de Paulo. E a gente fica pensando, né, o que uma pessoa como Paulo, que está prestes a morrer, tem a nos ensinar, tem a falar para Timóteo, né? E ele tem muito a dizer, e isso que é muito legal. Qual era o contexto da igreja, então? A igreja, por conta da perseguição do império, né? Ela estava sendo perseguida, então os líderes estavam sendo executados e presos, como Paulo. E a igreja, as pessoas estavam começando a ter vergonha do evangelho, medo de serem presas, abandonadas, né? E aí elas começaram a abandonar a fé. Aqui a gente vê, né? Nessa figura aqui, a gente vê pessoas, né? Pegando fogo, né? Eles colocaram um fogo nas pessoas aqui no Coliseu, e a gente vê pessoas lá esperando, né, para serem comidas por feras. Aqui o leão. Então isso era comum em Roma, e nessa fase os cristãos que eram o espetáculo do mundo. Né? E enquanto isso, a gente começa a ver o aumento de falsos mestres e de heresias entrando na igreja. Bom, esse é o contexto da igreja. Mas o que acontece então? Essa doutrina começa a entrar em perigo. A doutrina correta, porque os falsos mestres começam a minar a fé dos crentes, e eles já estavam fragilizados, né? Então eles começam a ter uma pressão para abrir mão de Cristo, para não crer mais em Cristo, para não servir mais a Cristo, e uma pressão para ser aceito pelo mundo, porque eles estavam sendo vistos como pessoas más, né? Porque colocaram fogo em Roma, né? E aí a gente tem duas opções para eles, né? Que eles estavam seguindo: ou abandonavam a fé, ou sofriam por Cristo até o martírio. Nem todos morreram, né? Muitos se esconderam, tal, mas o sofrimento foi muito grande nesse período aqui. E aí o contexto de Timóteo, então? Timóteo era um jovem pastor ordenado, né? Ordenado pelo próprio Paulo, mas ele era tímido. E Paulo sabia das dificuldades de Timóteo. Ele sofria de algumas doenças, né? Até em 1 Timóteo, Marcelo deu aula e falou que ele deveria tomar um pouco de vinho com água para o estômago dele, né? Então tinha alguma doença. Então ele era humanamente um vaso fraco, alguém que tinha dificuldades, né? E na verdade todos nós somos, né? Mas Paulo coloca aqui as questões específicas de Timóteo. Timóteo tinha essas situações. Então, no contexto de Timóteo, o desânimo era inevitável. Ele era uma pessoa que podia estar muito desanimada para levar o evangelho nesse contexto todo. Então, qual foi a preocupação de Paulo quando ele escreveu essa carta? Primeira coisa, Paulo amava Timóteo como filho. Aqui a gente vê no capítulo 1, do 3 ao 4, está escrito assim, ó: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, Paulo, ele tinha um sentimento muito amável, né, por esse filho na fé, Timóteo.
Inclusive, em lágrimas, eles se despediram, eles se lembram de encontros importantes que eles tiveram, né? E o que Paulo esperava, então, que Timóteo levasse o evangelho às próximas gerações, porque ele não poderia mais, né? Então, o conteúdo da carta, de forma geral, como tem 4 capítulos, nós conseguimos identificar algumas coisas. A primeira parte, o primeiro capítulo, é Paulo falando para Timóteo guardar a sã doutrina, guardar a palavra de Deus. No segundo capítulo, a gente vê Paulo falando para ele, ensine a sã doutrina à igreja, ensine a sã doutrina, onde você estiver. Permaneça fiel a essa doutrina, não se desvie dela. E pregue essa doutrina. O nosso tema da aula de hoje é permaneça fiel à sã doutrina. Bom, e eu queria só pensar com vocês um pouco isso, né? Nós temos uma perseguição no nosso contexto de hoje. Hoje nós temos. Os cristãos, desde a época de Paulo até hoje, têm sido perseguidos cruelmente, em alguns momentos mais do que em outros, mas a perseguição ela tem se intensificado. E em alguns lugares do mundo isso é muito forte. E a gente vê aqui nessa figura, né, nesse mapa do Portas Abertas, a parte que está em laranja bem mais escuro são os países mais perseguidos. São perseguidos a ponto dos cristãos não poderem dizer que são cristãos, né? Senão eles morrem, eles são presos. Depois a gente tem países em laranja, que são os que são perseguidos, mas ainda tem alguma liberdade. Depois a gente tem os em amarelo, que são os países perseguidos também. Todos esses aqui têm alguma perseguição física também, né? E depois, a gente vê aqui nas Américas, né, onde está o Brasil, no Brasil nós não temos uma perseguição tão cruel como em outros lugares. Na verdade, a perseguição aqui ela é diferente, né? E a gente vê que a gente tem lá, na América do Sul, a gente tem o país que é mais perseguido é a Colômbia. Mas, recentemente, a gente viu no Chile igrejas cristãs sendo incendiadas, como a gente viu também, recentemente, a Catedral de Notre Dame, na França, ser incendiada. Então, a gente observa que no mundo a perseguição tem se intensificado aos cristãos, né? Mas a gente tem uma dificuldade, às vezes, de falar para os nossos amigos sobre Cristo, não tem? Às vezes medo, vergonha, né? Por que será que a gente tem esse medo, essa vergonha? Muitas vezes a gente não é bem recebido e nem bem... as pessoas não olham para o cristianismo como algo... de Deus mesmo, ou vem mais como uma lenda, ou como, não sei, em cada ambiente a gente encontra uma situação diferente. Eu tô com o Lucas aqui, meu filho, né, vocês sabem que Lucas, ele vai me ajudar aqui, eu vou perguntar para ele como é que você percebe essa perseguição, não é física, mas como é que você percebe nos ambientes que você tá, principalmente na faculdade, né? É que a perseguição não é aos cristãos, mas ao cristianismo. Tipo, não às pessoas, mas às ideias. As ideias, é bem mais isso que você percebe. Sim. E isso é interessante, porque as suas ideias, o que você crê na palavra de Deus, se trazido para as pessoas, para os seus amigos, tal, eles rejeitam. A primeira coisa que eles fazem é a rejeição, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para trazer a palavra para aqueles que não conhecem a Cristo. Paulo falou para Timóteo então o seguinte: Paulo, guarde essa doutrina, a mesma que você recebeu da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Então a família dele era crente, o pai, pelo que a gente observa, não era, mas a mãe sim, e a avó também. Só que ele tinha o pai espiritual, Paulo, e aqui Paulo fala assim no 1:13: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Então ele fala, mantenha o padrão do que eu te ensinei a respeito da palavra de Deus.
o fundamento do ensino de Paulo era a sã doutrina, era a palavra de Deus. E ele aprendeu isso desde o berço, né? E esse testemunho zeloso dessas gerações que vieram, talvez você tenha essa mesma situação, seus pais te ensinaram, tal, era isso que ele deveria guardar e transmitir, né, para as próximas gerações. Paulo também, então, ele tenta fazer com que, ensinar Timóteo, né, ajudar Timóteo a não se acovardar, a não se envergonhar. E ele fala assim, Timóteo, não seja covarde, porque Deus não, aqui no 1:7, né, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aqui no 1:8 ele fala assim, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. E aqui, por que ele fala não te envergonhes? Bom, primeiro, seja corajoso, a gente tem que ter coragem para falar do evangelho, né? Porque às vezes a gente fica com medo mesmo. E não te envergonhes do testemunho de Cristo, porque quando a gente se envergonha, a gente está se envergonhando, na verdade, de Cristo, né? E nem do seu encarcerado, porque era difícil naquela época ser amigo de alguém que era visto como um inimigo de Roma, né? Paulo estava preso, então ele fala, não se envergonhe de mim, né? Porque eu estou sofrendo por Cristo. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Quer dizer, se você precisar sofrer também, sofra pelo Evangelho, né? Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Lucas, você sente vergonha? Não, vou perguntar diferente. É difícil? Quais os sentimentos que vêm quando você vai falar do Evangelho para alguém? Dá medo? Eu fico com medo de falar bobagem. Medo de falar bobagem? E eu fico com medo de falar coisa certa do jeito errado também, que é um problema. Sim. E é importante isso. E às vezes eu fico com vergonha de começar o assunto porque eu não sou bom em começar assunto de forma geral. Especialmente um assunto que é, tipo, tão raro das pessoas conversarem, assim. Então, tipo, se você tá no meio de uma conversa e chega nesse assunto, tudo bem. Se eu fosse chegar para falar da pessoa sobre isso, eu ia ter muito mais dificuldade. Tá, mas você já conversou sobre esses assuntos na faculdade, Sim. né? Ou na escola. Sim. Uhum. Não é fácil, né? É um assunto complicado, Não, também né? porque as coisas que as coisas que eles perguntam nunca são as que a gente espera que eles vão perguntar. As dúvidas sempre são diferentes das que a gente está preparado para responder. É verdade. É verdade. E por isso a gente precisa do quê? Do poder de Deus, né? E é isso aqui, ó. Quando a gente começa a ver o capítulo 1, Paulo fala de Cristo, como Cristo nos capacita com poder para a gente tanto vencer no sofrimento. Paulo sofreu muito, Timóteo ia sofrer, nós sofremos quando falamos do evangelho, né? E como quando vivemos o evangelho, porque o mundo vive de um jeito completamente diferente do que nós vivemos. Então é difícil, a gente está remando contra a maré, é sofrido, né? Mas quem nos capacita é Cristo. Nós não temos força, assim como Timóteo era fraco, nós também somos fracos. E o que o Lucas acabou de falar, as pessoas nunca perguntam que a gente está preparado. A gente precisa da capacitação do Espírito Santo, de Cristo, né? Cristo também, ele está em nós, né? Ele nos dá vitória contra o pecado e a morte. A pior coisa que pode nos acontecer falando do evangelho é a gente morrer, né? E Cristo nos deu vitória já sobre a morte. Se a gente morrer, a gente vai estar com Cristo, né? E Paulo estava falando isso para Timóteo. Timóteo, olha, eu estou sofrendo. Ele estava sendo oferecido para a morte, né? Mas ele sabia que ia receber a coroa da vida, né? Ele sabia para onde ele ia, ele sabia que Cristo estava com ele, que ia recebê-lo na glória. Então, a última coisa que pode nos acontecer de pior é isso, mas Cristo já nos deu vitória. Cristo nos capacita para viver em santidade. Então, nos ambientes onde você estiver, o pessoal está fazendo coisa errada, quer ir para balada, aí você fala, poxa, vão te chamar de cara meio que esquisito, nunca quer ir, né? Esse crentão, tal. Mas espera aí, Cristo nos capacita, você pode ficar tentado aí, mas Cristo nos capacita a viver em santidade, a não cair no pecado,
né? Porque o mundo, os nossos amigos vão dar aquela forçadinha para a gente fazer o que eles querem, né? O que eles gostam, e para a gente cair na tentação. Mas Cristo é suficiente para ele nos ajuda a viver uma vida em santidade. Se a gente não viver uma vida em santidade, a gente não vai ter o testemunho, né, de Cristo. Cristo nos dá uma vocação para servi-lo também. Então, ele vai te dar algo para você fazer pelo reino, né? Ele vai te dar condições de você servi-lo com algo, com habilidades. Ele vai te dar dons para que você sirva. E não sei se você já descobriu alguns, mas independente disso, servir, começa a fazer as coisas na igreja, né? Começa a fazer fora, fale do evangelho, sirva Jesus em qualquer lugar, né? E você vai observar que Deus te levanta para fazer algumas coisas em prol do reino, né? Aqui a gente vai observando, né, que Paulo fala isso para Timóteo, né? Olha, eu fui vocacionado e sofri por pregar o evangelho, por ser apóstolo, por ser mestre, por ser missionário, né? E Paulo sofreu, Timóteo deveria sofrer também, né? Porque ele ia ensinar e ele ia pregar o evangelho, ele ia estar em ambientes difíceis e isso faz com que a gente sofra. Você sente esse sofrimento, filho? Existe um sofrimento por ser cristão? Não? É que assim, o mundo tá contra Deus, né? Então, só de viver no mundo a gente já tem que, tipo, lidar Com o pecado, né? Que já é é, uma coisa ruim. com o pecado, Com mas o tipo, sofrimento natural do mundo sim. caído. Mas também porque como o mundo tá contra Deus, qualquer coisa que se você fizer que é certa, as pessoas vão reclamar e vão brigar porque você tá fazendo certo. E isso é, tipo, problemático. É tentador cair É tentador, né? Cair no que os outros Então, querem, né? se você fizer errado igual a todo mundo, ninguém vai brigar com você. Ninguém vai brigar, né? Esse que é o ponto, né? Não é fácil, é difícil. É difícil. Vocês sentem isso? Eu acredito que alguns em maior grau, em outros em menor grau, mas dependendo do ambiente que você tiver, você vai sentir isso sim. Então, Paulo fala assim para Timóteo: fortifica-te na graça. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Onde é que está a nossa força? Eu tenho a força, né? A força está, como que é? Star Wars? Como que a é? força, que a força esteja com você. Que as forças estejam com você, né? Assim. E aqui a gente vê que Paulo está falando para Timóteo buscar os recursos da força, né, de ter força fora de si mesmo, porque ele era fraco naturalmente. E para ele não depender da sua própria capacidade pessoal, a gente precisa da força, da graça que está em Cristo Jesus, não em nós, é Ele que nos fortalece. E aqui a gente vê nesse desenho aqui, que é o desenho da, como é que chama essa? Valente. E a frase básica desse desenho é: nosso destino vive dentro de nós. Você só tem que ser corajoso o suficiente para vê-lo. Vários desenhos, né, falam dessa forma, que a força está dentro de você, busque em você, e não é assim. O evangelho, viver para Cristo, é reconhecer a nossa fraqueza e buscar força nele. Paulo buscava força em Deus e Timóteo deveria fazer o mesmo. E aqui, quando a gente chega no capítulo 2, nós vemos Paulo ensinando com várias metáforas a Timóteo como servir a Deus, né? E para Timóteo, tudo que está aqui para Timóteo é para a gente também. Lembrem-se que ele era um jovem, né? Vocacionado para o ministério pastoral. Você pode estar sendo vocacionado por Deus para outras situações da vida, para algumas profissões, mas nós nunca deixamos de ter vocações no corpo de Cristo, né? E onde você estiver, você está sendo vocacionado por Deus para trabalhar para Deus, aonde você estiver, para honrar Deus. E aqui ele coloca algumas metáforas, né? A primeira delas, na 2:2, a gente vê aqui, que ele deve ser como um professor, alguém que transmite a homens fiéis
e também idôneos para instruir a outros. Então, ele deveria procurar homens fiéis e idôneos que instruíssem a outros homens também. Ele deveria ser capaz de formar novos líderes na igreja, né? Então, passar o bastão para a próxima geração, né? Não ficar guardando só para mim. Eu sou pastor, então eu sei tudo, eu vou ensinar tudo e não ensino o outro a fazer isso, a ensinar, tal. Nós temos procurado fazer isso na UPA, né? Colocar os adolescentes para falar lá, o Ricardinho tem chamado sempre alguém para falar lá na UPA, e aqui na escola dominical também, porque a gente precisa de novos líderes, né? Pessoas que vão assumir esse ministério. Como soldados, então no 2 fala assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nem o soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O soldado precisa satisfazer aquele que o chamou, né? E deve ser leal ao seu superior. Como um atleta, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, o atleta tem que ser disciplinado, fazer os exercícios, né? Imagina, um atleta olímpico, não tem como ele chegar lá sem fazer muito exercício, né? Ser disciplinado e agir baseado em princípios, se não lutar conforme as regras, ele é desclassificado, né? Como um lavrador, aqui está escrito, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, o lavrador, ele tem, sim, ele vai participar dos frutos, ele vai comer aquilo. Paulo deveria receber da igreja porque estava trabalhando, né? Mas ele deve trabalhar arduamente em sua lavoura, né? Senão, não vai dar frutos. Como um operário, a gente vê lá no 2, 15, 19, né? Um obreiro, né? E aqui a gente vê como apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de quem se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade é o nosso instrumento de trabalho, aí, com ela que a gente trabalha, né, para o evangelho. Como um vaso de honra. Então, um vaso de honra tinha vários utensílios, né, que está falando, inclusive, que tinha, numa casa tem vasos para desonra, né, e para honra, né, o vaso sanitário e um vaso onde você traz um vaso de flor, né, uma coisa limpa, bonita, né, então nós devemos ser vaso de honra, ser limpo e útil, sem pecado, sem ser uma pessoa cheia de pecados, né, Deus não nos usa quando nós estamos carregados de pecados, né, nós não somos instrumentos de Deus quando a gente está carregado de pecado. Como servo, né? Deve ser manso e submisso a Deus, como servo de Cristo, né? Não querendo a honra para si, né? Ensinar para ser visto pelos homens, fazer tudo para ser visto pelos homens, não, para que. Então você deve ser como servo, manso e submisso. E Paulo vai trazendo algumas recomendações para Timóteo importantes, porque na igreja, né, e naquele momento, e no nosso momento também, não tem nada diferente, existem muitos homens dentro da igreja que querem se meter em contenda, seja dentro do nosso trabalho, vocês veem isso na escola, vocês veem isso em todo lugar, vocês veem isso dentro da igreja também. Então, Paulo fala assim, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Evitem contendas, ficar discutindo. E ele fala também para evitar falatórios inúteis, né? Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Estes se desviaram da verdade e estão pervertendo a fé a alguns. Vocês viram que eu pulei um pouco, depois você pode ver o texto inteiro. Mas para evitar ficar falando, sabe? Ficar falando, reclamando, ou mesmo evita essas rodinhas, né? Que mais desviam as pessoas da verdade e pervertem as pessoas da fé, né? Do que ensinam. Vocês devem estar lembrando de algumas situações, né? Que é onde vocês às vezes ficam em rodinhas na igreja e chega alguém falando alguma coisa e só pervertem a conversa, né? E
Então, para Timóteo, Paulo está falando, cuidado com isso. Evita, não entra nisso, porque às vezes a gente vê isso acontecer e a gente começa a fazer parte disso. Timóteo, isso vai acontecer, mas evita passar por isso, evita fazer parte disso. Você vê isso acontecer, filho, nas rodinhas da UPA, sim? Eu tenho certeza que acontece bastante, mas eu não vejo muito porque eu não participo de muito rodinha também, né? Tá. Então, Mas tem muita conversa. mas assim, Às vezes que não são muito... o tipo mais famoso disso é fofoca mesmo. Tem Tipo, fofoca. ficar falando dos outros. Falar Das mal do coisas. outro, ou seja do que for, mal do governo, É, né? também. Discussão inútil sobre política também tem bastante. Agora o servo de Cristo, ele não deve entrar nessa, sabe? Você não deve entrar nessa. Toma cuidado. Falsas doutrinas. A igreja vai estar sempre com falsas doutrinas e falsos crentes. Estava muito comum na época de Paulo e nos nossos dias, e vocês sabem que no nosso contexto a gente vive com muitas falsas doutrinas e falsos crentes. Agora com o YouTube, todo mundo vendo pregadores, ensinos, e vocês podem ver isso na escola, amigos seus que são crentes trazendo coisas que não tem nada a ver, heresias mesmo, acreditando nessas fábulas, né? E aqui tem 6 tipos de pessoas, né? Muitos deles líderes, mas também crentes que fazem essas coisas. Tem outros também, mas esses aqui são os mais comuns. Então, a gente tem lá, por exemplo, o herege. O herege é aquele que contradiz o ensino essencial da fé cristã. Ele prega, ele ensina a palavra de Deus, mas tem algumas coisas lá que ele prega errado. Não é aquilo que está escrito lá. Por exemplo, aqueles que pregam, por exemplo, que todos vão para o céu, né? Independente do que você faça, o universalismo é muito comum nos nossos dias. Ou que não entendem a questão da graça de Deus, da soberania de Deus, ou que incentivam as pessoas a olharem mais, a praticarem mais obras, a viverem mais pela lei do que pela graça de Deus. Então a gente tem muitas questões heréticas em várias igrejas, né? E em vários pregadores que a gente vê aí no YouTube. O charlatão, ele usa o cristianismo como um meio de enriquecimento pessoal. Ele quer ser alguém que, quer dizer, que está interessado, né, no meio cristão para seu próprio benefício. O profeta, ele afirma ser dotado por Deus para trazer novas revelações, mas a revelação já está completa na palavra. Mas ele ainda quer colocar mais alguma coisa. Ele diz assim, um anjo me disse, daí você vai esquecendo que os demônios também são tipo de anjo. Também são tipo de anjo. Ou eu tive um sonho, né? E eu sonhei que você, não sei o que e tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses profetas, eles afirmam ser dotados por Deus e enganam muita gente, porque parece mesmo, né? Novas revelações. O abusador, ele usa sua piedade ou posição de liderança para tirar proveito de outras pessoas. E a gente vê aqui, 2 Timóteo 2, 6 e 7, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente. Aqui, ó, vou ler o 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, eles eram pessoas que imorais também, né, que usavam até da sua posição de liderança para distorcer questões bíblicas e se aproveitar de mulheres, né, que eram sobrecarregadas de pecado e achando que tudo bem, né? O divisor, ele usa a falsa doutrina para perturbar ou destruir uma igreja, ele causa divisão na igreja. Às vezes a igreja se divide completamente mesmo, sai um grupo e fica outro, né? O divisor
faz isso. O especulador é obcecado por novidade, originalidade ou especulação. Quer dizer, ele está sempre querendo que as coisas aconteçam do jeito diferente. Ai, de novo essa música. Ai, de novo isso aqui. Ai, de novo. E ele está querendo sempre coisas novas. Tem que atualizar a igreja, tem que atualizar a Tem Bíblia. que atualizar. Está muito velho. Exatamente. E a gente vê pessoas hoje, nos nossos dias, pastores, falando de atualizar a Bíblia, né? E então, é porque o nosso contexto é outro. Não, Deus é eterno, por que ele vai escrever um negócio que vai ficar desatualizado? isso. Então, e Deus não muda. A palavra de Deus é imutável. Ela ensina o início de todas as coisas e o final de todas as coisas. Nela nós temos tudo completo. A revelação de Deus é completa para nós, do início ao fim. Não tem nada aqui que seja ultrapassado. Tudo é atual, é perfeito para a gente viver a nossa vida hoje em obediência a Cristo. Então não tem esse negócio de novidade, né? Não quer dizer que você pode melhorar algum trabalho ou outro, mais contextualizado, mas não está relacionado. O especulador ele está querendo sempre mudar tudo, sabe? Mudar todas, mudar coisas essenciais mesmo da fé. E então a gente vê aqui Paulo falando dos falsos mestres, né? A primeira coisa importante, né, em resumo, é que eles pervertem a verdade. E a segunda é que, olha aqui essa figura aqui, eles trabalham como agentes infiltrados, olha só. O lobo tá lá atrás, né? E tá todo mundo achando que é ovelha mesmo, né? Ele tá no exército inimigo e todo mundo tá achando que ele tá lutando contra eles. A favor, né? Eles serão desmascarados. Em 2 Timóteo 3, de 8 a 9, está escrito assim, ó. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Como aconteceu na época de Moisés, deles serem desmascarados, esses homens também serão desmascarados. Pense aí, então, né? No nosso contexto. Que mentiras você pode pensar, né? Que os adolescentes mais aceitam na nossa época. E olha aqui, né? Quando alguém, cobriu aqui, quando alguém fala uma heresia, meu filho, leia a Bíblia e pare de achismo. É bem isso aqui mesmo que Paulo instrui Timóteo. Pare de falar heresia, começa a ler a Bíblia para você não falar mentira, não falar besteira, né? E aí eu fiz uma enquete com as meninas do meu discipulado, né? Algumas participaram aqui e eu vou colocar para a gente ouvir as respostas delas a essas duas perguntas que estão aí na tela. Oi, meninas. Que mentiras vocês percebem que os adolescentes mais aceitam em nossa época? E aí vocês podem falar em nossa igreja, quais heresias são mais aceitas pela galera da nossa UPA. O que vocês acham? Eu acho que muitos adolescentes, eles têm sentem muita necessidade de serem aceitos no grupo, eles querem muito fazer parte do grupo e por isso muitas vezes eles acabam mudando a conduta deles, né? Tipo, o jeito que eles agem só para serem aceitos, eles, desobedecendo ordens de Deus só para ser aceito num grupo. E eu acho que muitos adolescentes cristãos, eles não entendem, não têm a noção da urgência da gente evangelizar, de tentar chamar pessoas para Cristo, até porque Jesus ele mandou, é uma ordem de Jesus a gente pregar, e muitos adolescentes eles não entendem que isso é tão importante assim. Eles só pregam quando dá, tipo, se der pra pregar, eu vou pregar. Só que, tipo, isso é uma ordem de Jesus, né? Então, tem que pregar, tipo, sempre buscar oportunidades para pregar. E eu acho que muitas das heresias, tipo, na nossa igreja, pelo que eu me lembro, a gente não tem muito esses problemas de pregar heresia na igreja, na nossa UPA, pelo menos. Mas eu acho que muitas das heresias que os cristãos adotam na nossa igreja vem mais de fora da escola, de amigos que são de outras denominações doidonas e
acabam tomando isso como verdade. Se ele é cristão, ele tá falando que tá certo, então tá certo. E é isso. Legal, Isa. E aí, quem mais? Bom, então, as coisas que eu noto, assim, são três, bem rapidinho. A primeira coisa é que hoje em dia os adolescentes não buscam um relacionamento com o Senhor Jesus, eles se sustentam na ideia de os pais serem crentes, ou se os seus pais não forem crentes, a ideia de ir pra igreja e ir pra UPA, e assim acham que o lugar deles está garantido lá no céu, só que nós sabemos que não é assim, né? Além disso, também, essa questão de viver pro mundo que a gente já deveria ter morrido, né? Não ter aquela mudança quando você se converte, então você permanece o mesmo e você continua querendo conquistar o mundo e viver pro mundo, adorar o mundo, fazer os hábitos do mundo, sabe? Você só vai pra igreja, mas você não mudou de atitude. Você, eu digo adolescentes em geral, e também essa questão de não condenar o pecado, né? Passar a mão no pecado, mesmo sabendo que é por causa do pecado que as pessoas vão pro inferno. Então, essa coisa de falar assim, não, pode continuar pecando, não tem problema. Tem problema sim, tem problema, tanto que Jesus Cristo morreu por causa do pecado para nos salvar, então a gente não pode continuar pecando, porque se a gente continuar pecando, a gente vai pro inferno e a gente pode ficar só avisando isso para as pessoas, por mais duro que seja. Essas são as coisas que eu percebo e creio que todos nós precisamos aplicar, não só olhar para o outro, mas olhar para a gente também. Legal. E aí, Amanda? Bom, eu acho que eu cheguei recentemente na igreja, então eu não conheço as pessoas muito bem. Mas eu percebo que muitos adolescentes acreditam nessa mentira de que você tem que viver o agora, algo imediato, e não pensar sobre o futuro e ficar só aproveitando a vida. Mesmo no meio cristão, as pessoas acham que você se preocupar com o futuro e querer pensar, o que eu farei da minha vida? O que eu procuro em alguém para casar, como eu quero a minha família, assim, coisas do seu futuro mesmo, distante ou não tão distante, as pessoas acham que talvez seja um sinal de ansiedade pecaminosa ou não confiar em Deus. Mas, na verdade, Deus pede que a gente seja produtivo, né? E que a gente tenha sabedoria nas nossas ações. Isso inclui você pensar no que você vai fazer, né? Então, acho que isso é uma coisa que as pessoas acabam confundindo e podem levar para viver uma mentira, né? Outra coisa eu acho que é você, às vezes, suavizar o evangelho, né? Esquecer propositalmente algumas partes da Bíblia para, assim, talvez com um propósito meio evangelístico, assim, mas as pessoas que têm que chegar a Cristo, elas têm que saber que Deus não é só um Deus de amor, não é só um Deus de misericórdia, e que Ele vê que você está pecando e que Ele exige que você mude, Ele sabe que você é pecaminoso e Ele te perdoa por isso. Sim, Ele mandou Jesus morrer, Ele mesmo, né, morreu por você, mas você tem que mudar, você tem que servi-lo com amor, e ele também é um Deus de justiça, né? Então acho que a gente tem que ver o Evangelho e a Bíblia inteira como uma coisa só, né? Não separar e usar estrategicamente para nos safar de alguns problemas. Acho que é isso. Legal, legal, meninas. Mais uma pergunta agora, ó. Quais canais do YouTube ou influenciadores vocês não indicam porque vocês sabem que eles ensinam heresias? Não indico o Vitor Azevedo, porque ele falou que a gente é igual a Jesus Cristo. Isso não é verdade. Falou também que Jesus Cristo falou para Deus que Adão comeria do fruto. E aí perguntaram para Jesus, por que Jesus, Adão vai comer do fruto? Aí Jesus respondeu, porque se eu tivesse no lugar de Adão, eu comeria também. Isso é mentira, gente. Não sigam Vitor Azevedo. Não sigam amigos do Vitor Azevedo. Não sigam pessoas que concordam com as ideias de Vitor Azevedo. E tomem cuidado com as músicas que vocês escutam, tipo as novas músicas da Ariana Grande. Se você gosta da Ariana Grande, eu não tenho problema com ela. Mas as últimas letras não são as melhores. Legal, Sara. Uhum. Mais alguém? Eu acho que é importante para qualquer coisa que você for ver e consumir na sua vida, você prestar atenção no que é aquilo, o que tem por trás daquilo, e
você saber, por exemplo, se é uma música, vai ver a tradução, se você não fala a língua que está na música, seja, sei lá, coreano, chinês, japonês, inglês, francês, qualquer língua que você for ver, mas se você não sabe o que está escrito lá, vai lá ver se você está ouvindo uma coisa que pode ser completamente herética, horrível, e você não está sabendo, né? Então acho que é bom a gente tomar cuidado com as coisas que a gente vai assistir. Imagina se Jesus está do seu lado e ver se você teria coragem de fazer aquilo com ele ali do lado, né? Aí fica, né? Você tem que ver. Tá joia. Legal, meninas. Deixa eu... Certo. Oi, vou colocar de novo. Oi. Aí. Lucas, e você? O que você acha? Quanto a A primeira pergunta. de eles costumam estar na igreja, eu não vejo isso tanto assim, exceto em coisas que ou as pessoas, ou foram pessoas que vieram de outras igrejas, de outras denominações, e trouxeram a heresia com elas, e daí depende da onde a pessoa veio e tal, de qual heresia que é, ou é a questão de que a gente ouve muito que a gente é salvo pela graça e não pelas obras. Mas as pessoas pensam assim, porque não é porque eu faço as coisas que eu vou ser salvo. Eu fui salvo. Só que porque eu fui salvo, agora eu tenho que fazer as coisas. E assim, é verdade, você vai fazer as coisas, mas você não faz boas obras porque você tem que fazer boas obras. Você faz boas obras porque é para isso que você foi salvo. Você foi salvo da sua, da sua própria maldade. Então agora você pode fazer o bem. Então por que você vai fazer o mal? Então, você está falando que em Pinheiros a gente tem o ensino correto da graça, mas nem sempre as pessoas conseguem trazer isso para a vida mesmo, Sim, né? Continuam também. vivendo pela lei, pelas obras, Sim. e não trazem isso. Não achando que vão ser salvos pelas obras, mas sabendo que já estão salvos, mas achando que se não fizerem as obras vão se dar mal de alguma forma. Então, acaba tendo um certo ativismo às vezes, né? Sim. Isso é um problema que a gente cai às vezes mesmo, né? É muito comum, é muito fácil de cair, até a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente mesmo sabendo a verdade, agir de acordo com a verdade não é tão fácil. Ou mesmo naquele slide que estava lá, que chega de achismo, né? Eu já ouvi gente falando em argumentação teológica, falando assim, não, mas eu acho que... Se você acha, então não, por que você está defendendo? Você não tem certeza. Tipo, não fica defendendo coisa que você só acha. Se você tem certeza, fala que tem certeza. Se você só acha, Sim. você não sabe, então você tem que tomar cuidado com o que você fala também. É por isso que Paulo orienta Timóteo e a gente, né, esse versículo maravilhoso que vocês devem ter de cor já, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se a gente manejar bem a palavra da verdade, né, a gente não vai falar achismos, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. A gente defende a fé com achismos, né? Uma coisa que eu acho que tem na cabeça, mas não lê a Bíblia. Não tem como se defender a fé sem, né, falar a respeito de Cristo, mesmo sem manejar bem a palavra da verdade. Então, isso aqui é muito importante. Até você falou que a dificuldade que você mais tem quando vai falar, a dificuldade, no seu medo maior, é de falar besteira, né? E é por isso que Paulo fala para Timóteo, olha, Timóteo, seja um obreiro que não tem de que se envergonhar. Quanto mais a gente aprender da palavra, mais preparado, né, para ser um obreiro de Deus a gente vai ser. E quanto à coisa que eu tenho para não recomendar, tome muito cuidado com série, filme da Bíblia, porque aquilo é, primeiro, que é a interpretação do diretor e dos atores, mas segundo, que tem uns que simplesmente inventam coisa, que enfiam coisa lá, não necessariamente por má intenção, mas para fazer um negócio dramático e tal, e que não tem na Bíblia, não. Então, vai ler a Bíblia, pega uma tradução mais nova, toma cuidado com as traduções, tem umas ruins também, né? Tipo,
Tem umas que tem heresia também na tradução. Às vezes a gente assiste um Mas- desenho, um filme, e fala, nossa, tem tudo lá que tá na Bíblia, mas nem sempre. Às vezes até as palavras são as mesmas, né? Sim. Mas a interpretação do diretor, tal, daquele, muda às vezes completamente o sentido. Às vezes tem coisa faltando que é importante. Às vezes tem coisa faltando que muda o sentido do que está sendo Às dito. vezes eles representam só uma parte da mensagem, deixando outra que é muito importante Às também. vezes eles erram. Então a gente só vai saber discernir isso, saber isso lendo a palavra mesmo, né? Quer falar mais alguma coisa, filho? Tinha mais alguma coisa que eu ia falar, mas esqueci o que era. Mas se você lembrar, você fala. Eu ia já dispensar o Lucas, mas se ele precisa, se Acho que eu não pode vou já lembrar, não. Bom, então o Lucas já está dispensado aqui né? A gente vai só finalizar, né? Aqui entendendo, né? Que Paulo então fala assim para Timóteo, como ele poderia ser usado por Deus. Isso é importante para a gente. Como você pode ser usado por Deus, então? Primeiro, conhecendo bem a palavra de Deus, mas como tem muitas ideias diferentes, né, no nosso contexto, seja paciente. E aí a gente vê aqui no 2:24-26, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então a gente tem que ter esperança para que eles conheçam a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Isso é importante, eles estão enlaçados pelas ideias mentirosas do diabo, tendo sido cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, mansidão, paciência, brandura é importante para que eles sejam alcançados pelo verdadeiro evangelho, né? A nossa intenção não é espantar as pessoas, é acolhê-las para que elas conheçam mais o evangelho. Fuja, né? Aí agora a gente acolhe, mas também fuja. Fuja dos pecados característicos da juventude. Então não adianta você querer falar do evangelho, você querer ter uma vida santa, se você não foge do pecado, você vai cair nele. Alguns da nossa época são a soberba, você querer, né, o orgulho, desejo de aparecer, né, e de ser rico, né? Pensa só, eu imagino que vocês estão todos aí se preparando, né, para ir para o ensino médio ou para a faculdade, já estão pensando, qual faculdade eu vou fazer, mas veja se o seu bolso não é o que está pedindo para você fazer aquela profissão, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, com ciúmes, as comparações fazem a gente ficar ciumento, sabe? Autoafirmação, infantilidade, imaturidade, então fuja dessas coisas. E o que o Timóteo deveria seguir? A justiça, a fé, o amor e a paz. Não sejam pessoas que ficam brigando e discutindo para falar qual é a verdade, sabe? Se você conhece bem a palavra, beleza, é isso que tem que fazer mesmo. Mas não sejam contenciosos, não ficam querendo enfiar a goela abaixo da outra pessoa, né? Tem que ser com fé, com justiça, com amor, com paz. Os dias são difíceis. E aqui, quando a gente vê lá, mais para o capítulo 3, Paulo vai mostrando como as pessoas são difíceis. Naquele dia eram difíceis, hoje são difíceis, fora da igreja e dentro da igreja, tá? Porque nós somos pecadores ainda e estamos na santificação. Então a gente precisa ter paciência um com o outro. Mas os dias são difíceis. Sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Esses 4 primeiros têm a ver com egoísmo. Olha só, egoístas, avarentos, que é tudo para si, né? Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Nossa, às vezes eu vejo adolescentes reclamando da escola, da família, né? Irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, enganando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, foge daquilo que vai te fazer cair, né?
Essas características, elas são daqueles que estão dentro da igreja nos últimos dias, incluindo eu e você, e a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesses pecados, né? E nem de fazer parte disso, porque se você fica com pessoas que pensam assim, que agem dessa forma, você começa a ficar parecido com eles. Então, foge desse tipo de situação, né? Permaneça fiel à sã doutrina. As pessoas, elas vão rejeitar a palavra de Deus. Dentro da própria igreja, muitos não vão continuar na fé, vão apostatar, vão cair fora, né? E Paulo adverte, tu porém, Timóteo, tu porém, você que está assistindo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem, olha o que a palavra de Deus faz conosco, podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É a palavra de Deus que vai te dar discernimento para o que é certo, para o que é errado, para conseguir o poder para você viver em mansidão, né? E não discutindo, né? É a palavra de Deus, permanece na fé. Na palavra. E pregue a palavra. Gente, fale. E não só lá fora, que nós temos essa missão de falar para aqueles que não conhecem a verdade, mas é responsabilidade da igreja. Olha o que o pastor Hernandes diz. Ele é um arauto da palavra, né? A gente sabe disso. E ele fala assim, essa frase dele, é responsabilidade da igreja corrigir, repreender e exortar a todos com toda longanimidade e doutrina, pois multiplicam-se os falsos mestres, movidos por sorte da ganância, atraindo para si aqueles que sentem coceira nos ouvidos, sabe? Aquelas fábulas, é fácil cair nisso. Entregando-se às fábulas, em vez de ouvir a mensagem da graça. Que Deus traga sobre nós um poderoso reavivamento espiritual, colocando a igreja de volta nos trilhos da verdade, a fim de que ela entenda a supremacia das escrituras e se comprometa com a primazia da pregação. A pregação verdadeira, ela precisa estar nas mãos de pessoas que querem aprender a palavra de Deus e com fidelidade transmiti-la, né? Que você seja alguém assim, que fale a palavra de Deus. Por quê? Porque toda a escritura é inspirada por Deus. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você quer ser alguém frutífero na obra de Deus, seja na igreja, seja fora dela, aprenda as escrituras, viva as escrituras, aprenda a usar, a manejar bem a palavra da verdade e seja fiel a ela. Nós precisamos de pessoas assim. E que vocês, adolescentes, sejam essa geração, essa nova geração de obreiros fiéis à palavra de Deus. Se vocês conversam com seus amigos na escola, em outros lugares, pessoas que estão em outras igrejas, tem igrejas tão fracas na fé, né? E vocês podem observar isso em quantas pessoas estão entrando em Pinheiros que estão aprendendo a palavra só agora, né? Porque conheciam parte da palavra. Então, nós somos arautos da palavra de Deus. Então, qual que é a nossa missão? Primeira delas, né? Guarde essa doutrina, aquilo que você aprendeu desde a infância, guarde. Ensine essa doutrina a seus amigos, as pessoas que estão em volta de você, que estão confusas. Mostre para elas a verdade. Permaneça fiel à sua doutrina. Não se desvie, sabe? Não ache que outra coisa é melhor. Confie nos falsos, né? Que o inimigo vai estar sempre colocando pessoas para desvirtuar a fé cristã, a nossa fé. E pregue a sã doutrina, não deixe de falar do evangelho para os seus amigos, tenha coragem, não se envergonhe do evangelho. Fale de Cristo para as pessoas com intrepidez, sabendo que quem vai te capacitar é Cristo, é o Espírito Santo que vai estar com você, te dando a palavra certa, mesmo que você não esperar, mesmo que você não espere aquela pergunta, é Cristo que vai te dar a palavra certa na hora certa. Por isso que você precisa estar preparado, bem preparado com a palavra de Deus, para não falar besteira, né? Não falar achismos. Leia a palavra de Deus, tá?
na próxima aula nós vamos estudar Tito e Filemão. São 2 cartas bem pequenas. Tito tem 3 capítulos e Filemão é um capítulo só. E então se preparem para a aula. Hoje, essa aula que nós demos aqui, ela foi gravada, ela não está sendo ao vivo, então nós não vamos fazer o joguinho, tá? O Kahoot ou o Mentimeter, por conta disso, tá? Então, todas as aulas foram feitas ao vivo, menos essa, por motivos de eu precisar estar na igreja, né? Então, assistam, passam para os seus amigos assistirem também. E se você perdeu alguma aula das cartas de Paulo, reveja, tá tudo lá no nosso canal do YouTube, tá bom? E se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, comigo, quiserem aprender mais da palavra também, aquele grupo de discipulado, né, aquele grupo que respondeu, as meninas, Sara, Amanda e a Isa, muito obrigada, meninas, e elas foi no grupo de discipulado que a gente conversou aquilo. Se você não tiver no grupo de discipulado, você pode entrar em contato com a gente pro ano que vem, tá? Ano que vem a gente coloca você no grupo, tá bom? Obrigada, Lucas, o Lucas tá aqui do meu lado, né? Obrigada, Lucas, e vamos fazer uma oração para a gente terminar o nosso encontro aqui. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra é verdadeira, ela é viva e eficaz, e nós precisamos ler. Nós temos tua palavra nas nossas mãos, e nos ajuda, Senhor, a ler, a entender, que o teu Espírito nos fortaleça, Senhor, aonde a gente estiver para pregar a tua palavra, para ensinar a tua palavra, e que a gente não fique crendo em heresias, nos fortalece, Senhor, para que a gente tenha discernimento para não cair nas armadilhas do inimigo, Senhor. Fortalece a tua igreja, fortalece a UPA de Pinheiros, fortalece os nossos, essa nova geração, ó Deus, para que ela seja forte, uma geração que pregue a tua palavra com fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.